Quando Paulo escreve a Tito, ele, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: por essa causa eu te deixei em Creta, para que você ponha em boa ordem as coisas que ainda restam. E a nossa história é uma história de caos que foi ordenado por Deus. Aliás, a história de Deus é a história de um mundo que começa como caos. Gênesis fala que havia trevas sobre a face do abismo, sobre o caos, e Deus estabeleceu ordem. Deus do caos criou ordem. E toda a palavra de Deus, nós vamos ver essa sequência de saindo do caos e chegando numa situação de ordem. São três componentes da nossa vida, de todos nós, não é verdade? Nós temos lá situações caóticas. O que são situações de caos? Situação de caos na nossa vida é o quê? Enfermidade, não é verdade? Situação de caos são relacionamentos rompidos, divórcio. Caos na nossa vida são filhos contra pais e pais contra filhos. Caos na nossa vida são contas sem pagar, não ter dinheiro para comer. Mas a vida é feita de caos que são transformados em Shalom. Shalom é uma palavra na Bíblia que reflete harmonia, muito mais do que paz, mas é a situação onde há provisão, onde há saúde, onde há tudo aquilo que é necessário para que a paz se estabeleça. E a nossa vida, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, são constantes buscas de processos que vão transformar caos ou situações de caos em Shalom. Eu acho que eu fui desconectado aí do meu controle. Isso. Então nós criamos processos para isso, não é verdade? Concorda comigo que todo negócio é assim? Toda empresa, ela resolve problemas que transformam alguma situação de caos em algum tipo de ordem, não é verdade? Quando você compra alguma coisa porque aquilo lá vai resolver alguma necessidade sua, algum problema seu, não é mesmo? Nos nossos relacionamentos, nós buscamos maneiras de transformar os desentendimentos em situações de paz, de ordem. Isso é o que nós herdamos de Deus. Deus é o Deus que transforma caos em ordem. E a palavra de Deus nos conta que Deus tem prazer em encontrar processos, soluções que vão transformar aquilo que é caótico naquilo que é ordenado. Só que quando nós examinamos a palavra de Deus, a gente descobre que a ordem de Deus é diferente da nossa ordem. E é isso que nós gostaríamos de compartilhar aqui hoje à noite. A nossa ordem é isso daí. Olha só, não dá vontade de ter um escritório assim? Hein, César? Você olha assim, ó, tudo no lugar bonitinho, parece até que é cheiroso, dá até para sentir o cheiro da madeira ali, não dá? Imaginar ali tudo limpinho, sem poeira, cada livro no seu lugar, colecionados de maneira, na ordem certa lá, 2, 3, 4, 10, 4, 5, 6, então, tudo ali, tudo organizado, essa é a nossa ordem. A ordem de Deus, quando você, por exemplo, alguém já viu algum animal aberto? Lógico que já, uma galinha, alguém aqui já limpou galinha, peixe, viu vaca sendo desossada? Tem alguma coisa parecida com isso daí? Porco? Não, você abre, parece mais caos do que ordem, concorda comigo? É uma coisa assim desorganizada. A nossa ordem, ela é assim, retinha, só que ela é estática, ela é estéril. A nossa ordem, ela é parada. A nossa ordem, ela é só bonitinha, mas ela não é dinâmica, ela não se adapta, ela não se move, ela não gera nada de interessante. Agora, a ordem de Deus é uma ordem totalmente diferente. Abre um ser vivo, vai com o microscópio lá dentro, você vai ver um universo todo diferente, que aparentemente não é retinho, padronizado, como nós imaginaríamos, mas é algo que vai mudando, é uma ordem que é dinâmica, é uma ordem que ela acontece de maneira funcional, ou seja, para um propósito claro, e ela existe para que algo seja cumprido, e não apenas para que eu possa mostrar para as visitas. É uma ordem
que ela gera vida o tempo inteiro, ela produz vida, ela faz com que coisas aconteçam o tempo inteiro. E é uma ordem que muda de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que vai acontecendo no momento. Essa é a ordem de Deus. Nós podemos aprender sobre essa ordem em Ezequiel. Eu compartilhei sobre isso algum tempo atrás, mas só lembrando, Ezequiel 37 é a famosa história do Vale dos Ossos Secos, uma situação de caos. Difícil imaginar um caos mais caótico do que um vale de ossos secos, né, com osso esparramado para tudo quanto é lado, um caos, morte. Mas daí Deus traz o profeta naquela situação, e ele pergunta para o profeta se aquilo lá pode virar algum tipo de ordem. Ele pergunta para Ezequiel assim: podem esses ossos voltarem a viver? Muito interessante essa pergunta, porque, querido, às vezes, Deus vai nos colocar no meio do caos, de situações de completa desorganização, desentendimento, relacionamentos quebrados, situações financeiras complicadas, enfermidades. Deus vai nos colocar no meio do caos e vai nos fazer essa pergunta. E aí, Marcos, pode a situação ser resolvida? Podem esses ossos voltarem a viver? E daí, Deus começa um processo pedagógico, educativo na vida de Ezequiel, para que nós pudéssemos aprender também com aquilo que vai ensinar Ezequiel nesse momento. Porque ele daí começa a instruir Ezequiel, passo a passo, como que caos pode ser transformado em ordem, em shalom, a ordem de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que nessa sequência, ele vai falar para Ezequiel, falar aos ossos. E daí, quando Ezequiel fala aos ossos, os ossos começam a se juntar uns aos outros, e lá diz, cada osso ao seu osso. Ou seja, de maneira funcional, não ossos iguais, empilhados, mas agora o osso do fêmur ligado aqui no osso, nesse osso que eu não sei como é que chama, porque não é da minha praia, e depois o braço com o antebraço e assim por diante. Ou seja, cada osso ao seu osso, mas vai sendo criada uma estrutura primeiramente. Em seguida, Deus comanda Ezequiel falar novamente. Então, daí músculos e tendões aparecem, porque o plano é que aquilo lá não ficasse paradinho como a nossa estante bonitinha, mas aquilo lá pudesse ter a ordem de Deus, que é dinâmica, que movimenta, que gera ações. Então, existe uma estrutura sendo colocada e montada ali. Depois, uma preparação para o movimento acontecer. E, finalmente, a pele reveste todo o corpo. E toda transformação de caos em ordem que Deus opera, ela sempre vai ter uma estrutura, ela sempre vai ter movimento, e ela sempre vai ter mecanismos de proteção. E eu creio que é isso que Deus estava ensinando a Ezequiel e nos ensinando também. Logicamente, tudo isso seria apenas um monte de ossos cobertos de músculos e pele, se o último passo não fosse dado. Qual era o último passo? Qual era? O sopro do Espírito. Então, daí Deus soprou o Espírito, então eles se tornaram almas viventes. Então, tudo isso não vale nada se não houver a vida de Deus sendo soprada nesse processo daí. Mas então, nós vamos ver que na palavra de Deus, essa sequência, estrutura, movimento e proteção está presente nos projetos de Deus. É sempre uma situação caótica que Deus traz o Logos, para que o Logos traga, então, o Shalom de Deus. O que é o Logos? Nós aprendemos no nosso curso de teologia que Logos é a consciência transformadora que traz estrutura e ordem. O Evangelho de João é chamado de a Bíblia em um livro, porque começa como Gênesis começa, com Deus que criou todas as coisas. Lá diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas daí começa a contar como que o Logos de Deus, essa é a palavra grega usada lá em João, como o Logos de Deus, como essa consciência transformadora que traz estrutura e ordem, a ordem de Deus, o Shalom de Deus sobre todas as coisas,
veio e redimiu toda a criação, e transformou toda a criação, e trouxe na minha vida e na sua vida, trouxe a ordem de Deus. E esse é o processo que Deus executa. E ele diz então, parece que voltou aqui, isso, eu estou perdendo aqui, isso. E ele diz então, lá em João, que esse processo de ordenação da nossa vida nos fez parte da família de Deus, povo de Deus, para que nós pudéssemos agora ser os que carregam esse logo de Deus, que levam esse logo de Deus aonde quer que nós estejamos, para que nós possamos agora nós também transformarmos caos em ordem, aonde quer que estejamos. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas vamos lembrar que lá em Isaías 32:8, um versículo que nós temos compartilhado aqui já há algum tempo, que diz que o homem nobre faz planos nobres e pelos seus feitos nobres ele permanece firme. Percebe que esses três elementos estão presentes ali também. Primeiro, existe uma estrutura, é o homem que é nobre, ele sabe quem ele é, e ele faz planos nobres. Um plano é uma estrutura, eu vou sair daqui do caos e vou chegar na ordem. Ele faz planos nobres. Mas só que ele não fica apenas na estrutura, nos planos, ele tem feitos nobres, ou seja, existe um movimento, uma ação, uma execução daquilo que foi planejado. E pelos seus feitos nobres, ele acontece o quê? Permanece firme. Não é assim? Firmeza, permanecer firme, é segurança, é estar protegido. O que nos protege não é estudar teologia. O que nos protege não é apenas saber do Evangelho. A nossa proteção é o fato de que o Verbo foi encarnado. E esse Verbo se tornou vida em nós. E essa vida nos movimenta, nos leva, nos conduz. E nos faz sermos e fazermos e agirmos em coerência com o Shalom de Deus que habita em nós, com o Logos de Deus que ativa em nós agora. E assim Deus restaura a ordem. Vemos também em Neemias, a mesma coisa. Neemias, ele vai visitar a cidade que foi saqueada. Babilônia foi destruir os muros da cidade. E Neemias encontra uma situação de caos. Então, nós temos aqui toda a estrutura, ela tem uma verdade, que é a nossa situação caótica do momento, e ela tem uma outra verdade, que é a situação aquela situação redimida pelo Logos de Deus, pelo poder de Deus. Neemias, ele viu a situação caótica, e aquilo lá era a verdade do momento. Mas ele cria naquilo que Deus havia falado, que aquela situação seria transformada. Então, ele precisava agora de uma maneira de sair daqui do caos e chegar lá. Ele vai conversar. Obrigado. Quando Neemias vai conversar com o rei, a estrutura na mente dele já estava toda montada. Deus já tinha dado a instrução para ele. O rei pergunta: meu amigo, por que você está triste? Ele começa a contar a história. E aí, o que você precisa? Ele já tinha a lista pronta na cabeça. Olha, eu preciso de madeira para reconstruir os muros, eu preciso de ferramentas, eu preciso disso, daquilo. Deu a lista completa para ele. Ação, aí começou a ação dele. Então, primeiro, a estrutura, depois o movimento. Mas daí o que começou a acontecer? Sambalá e Tobias começaram a fazer o quê? Os inimigos começaram a atacar e ameaçar. Então, eles precisaram do quê? De proteção. Então, daí, Neemias foi buscar a Deus para descobrir como é que ele ia proteger aquele projeto. Como é que ele ia colocar armas e ferramentas ao mesmo tempo na mão de cada família em volta das muralhas sendo reconstruídas. E isso foi a proteção. Também, se nós formos para Lucas 17, eu estava lendo a oração de Jesus, a oração que Jesus nos ensinou, quando ele falou: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E eu fiquei maravilhado de descobrir que essa mesma estrutura está presente ali. Porque, primeiro, ele começa dizendo assim: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. Primeira coisa, vamos colocar os pingos nos is. Porque
que transforma caos em ordem? É quando nós vamos lá conversar com Deus para descobrir com Ele como que aquela situação pode ser transformada. Foi o que Neemias fez. Foi o que Jesus fez o tempo inteiro. Então, quando nós vamos para Deus, Ele nos ensina que, primeira coisa, a gente tem que colocar os pingos nos is, a gente tem que descobrir como é que isso daí funciona. E Ele fala assim, olha, vocês vão orar assim, Jesus fala, Pai nosso que está nos céus. Pronto, a estrutura está pronta. Não é verdade? Primeiro, eu sei que Ele é Pai. Então, tem uma estrutura familiar estabelecida aí. E eu já sei claramente agora como é que eu me relaciono com Ele. Eu sou filho, Ele é Pai. Pronto. Segunda coisa, é Pai nosso, meu e seu. A ordem de Deus nunca é estabelecida apenas para mim. Não é o meu caos que Deus vai transformar na minha ordem, é sempre o nosso. Entende? A ação de Deus ela é sempre coletiva. Ela é sempre visando o corpo. É sempre visando a comunidade, é sempre visando pessoas, mas não eu individualmente. Essa noção de individualidade é uma ilusão na nossa cabeça. Deus, Ele é o Deus do corpo. Ele é o Deus do povo. Ele é o Pai da família. Então, Ele ensina a gente a orar assim, Pai nosso. Pronto, a estrutura está estabelecida. Mas não para aí, Ele fala assim, que está nos céus. Pronto. Gente, se a gente só entendesse essas poucas palavras, está pronta a estrutura. Porque o meu caos que eu estou vivendo aqui, o meu caos, eu enxergo ele à minha volta, eu não consigo ver saída. Mas eu tenho um Pai que não está no meio do meu caos, mas que vê as coisas de uma perspectiva totalmente diferente, que Ele vê tudo, passado, presente e futuro, toda a eternidade e todo o universo ao mesmo tempo. Esse Deus, esse Pai, que é o meu Pai, é o nosso Pai, Ele está nos céus. Então é Ele que pode me contar como que essa bagunça, como que essa desgraça que está acontecendo, como que a situação terrível, como que esse caos pode ser transformado em shalom, em ordem. É o Pai nosso que está nos céus. É a estrutura já foi estabelecida. Mas daí ele continua dizendo o seguinte, santificado seja o seu nome. O que isso significa? Significa que a identidade de Deus, o nome de Deus, não faz parte do caos. Entende isso? A identidade de Deus, ela acontece aqui no Shalom. Ele é o Deus que estabelece ordem. Ele é o Deus que traz cura. Ele é o Deus que traz restabelecimento, restauração. Ele é o Deus que transforma, que traz os processos que vão transformar todas as coisas. Ele habita e ele existe em todo o universo, mas ele é conhecido como Deus, eu sou. O Deus que estabelece a sua ordem em todo o universo. Porque foi assim que ele criou todas as coisas. E em Cristo Jesus restaurou, redimiu todas as coisas. Então Deus, Ele nos lembra, Jesus nos lembra que o nome dele é santo. A identidade de Deus não está no meio do caos, mas está na ordem. E depois ele diz assim, olha, agora, presta atenção, a estrutura está toda montada. Não é verdade? Mas agora começa a ação. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ação. Como é que pode vir o reino de Deus? Como é que o reino de Deus vem? Você lembra o que está escrito lá em Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre as nossas necessidades, falando, olha, vocês não precisam andar ansiosos de coisa alguma. No meio do seu caos, você não precisa ficar amedrontado, ansioso. Tudo que você tem que fazer é buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como ela é nos céus. É buscar a ordem de Deus para todas as coisas.
Só que essa ordem, ela vem de maneira muito explícita ali, e a sua justiça. Por que nós não vamos ter falta de nada? Porque a ordem de Deus, ela me leva a buscar o bem das pessoas que estão à minha volta. E não apenas a minha, equidade. Entende? Quando nós realmente trabalhamos para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é nos céus, existe equidade. Existe provisão, suprimento. E é por isso que ninguém tem falta de nada. É a justiça de Deus. Às vezes a gente acha que vai vir assim um pão, tipo disco voador, e para lá naquela família que não tem nada para comer, né? A gente acha que às vezes Deus vai agir, ele pode fazer assim, e ele faz assim de vez em quando. Já fiquei sabendo de casos assim que é quase isso, mas isso daí é a exceção. O projeto de Deus é que eu e você, nós sejamos o Logos de Deus, que vai chegar lá naquela família que não tem absolutamente nada para comer, e vai ser o instrumento da justiça de Deus ali naquele lugar, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é nos céus, para que aquela família seja provida. Eu vou contar para vocês uma história que a Noemi, que ela é nossa superintendente da educação na missão, postou para a gente recentemente, essa semana. Ela contou que nós assumimos recentemente agora um centro educacional lá no Monte Hebron. E eles estavam recebendo as crianças lá, e uma criança chegou muito irritada, mas assim, muito inquieta, e dando trabalho, e dando birra e tal, e uma confusão. E eles estavam tentando, as professoras tentando ajudar aquela criança, e não sabiam o que faziam. A criança, quando eles passaram com a criança assim, perto de onde que o pessoal estava preparando os pães para o lanche, a hora que a criança viu os pães, ela congelou. Ela ficou como que hipnotizada, vendo os pães, com o pessoal passando manteiga nos pães. E alguém percebeu que aquela criança devia estar com fome. Colocaram a criança lá e começaram a dar pão para ela. Eu esqueci agora, mas foram mais de 10 metades de pães com manteiga que a criança comeu. Ela comeu aquilo lá, eu não sei quanto tempo fazia que aquela criança não comia. Aquela criança passou o resto do dia tranquila, participou de todas as atividades, sem dificuldades. Tudo que aquela criança precisava era pão. E quando o reino de Deus e a sua justiça acontecem através da nossa vida, eu e você, nós vamos ser as pessoas que vão dar esse pão com manteiga para essa criança, entende isso? Esse é o projeto de Deus. É assim que o caos é transformado em shalom. O Logos de Deus é esse, é a justiça de Deus, é o reino de Deus sendo trazido, não apenas através de pão, mas em todo tipo. Aonde você encontrar um problema, um caos acontecendo, então fique sabendo que você tem um chamado ali naquele lugar. Entende isso? É um chamado de Deus para a sua vida, porque você é Logos de Deus. Você é aquela pessoa que traz a solução dos céus para essa confusão que está acontecendo aqui. E ninguém melhor que você. Porque como Neemias, você pode ir lá bater na porta de Deus e falar: Senhor, nós estamos com um problemaço aqui. O Senhor que é o meu Pai, que está lá nos céus, que está vendo a situação como um todo, Pai, me dá uma direção aqui. Eu tenho esse caderninho daqui, aliás, esse daqui é o outro. Eu tenho vários caderninhos. Uma coisa que eu faço nesses caderninhos daqui é escrever perguntas. Essas perguntas são situações caóticas e problemas que precisam ser resolvidos. E eu deixo escrito para que eu não esqueça que aquilo lá é minha responsabilidade. Que eu não vou fingir de morto e ver se aquilo lá passa, porque eu já descobri que não funciona desse jeito. Alguém aqui já fingiu de morto para ver se o problema desaparece? Já? Eu fiz várias vezes. Eu tinha esse costume, aparecia um problema, eu pensava assim, eu vou ficar quietinho aqui, né? Vai desaparecer. Não desaparece. Ele volta. Ele volta. Então, Deus nos colocou nessa terra, queridos,
Porque nós somos o Logos de Deus. Ele nos fez o Logos de Deus. Jesus é o Logos, mas agora Ele nos deu o seu Espírito Santo para que, da mesma forma que Jesus traz o Shalom para todas as situações, eu e você agora nós somos os encarregados, os carregadores desse Shalom em cada situação. E isso é ver o reino de Deus acontecendo, sendo implantado na terra. A vontade de Deus sendo feita na terra, como é nos céus. E quando isso acontece, todo mundo é suprido. E depois, Jesus vai ensinar a gente a continuar orando, falando assim, olha, vocês vão falar assim, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoados. Senhor, livra-nos do mal. Olha que coisa fantástica. Como é que Deus é o Deus de todas as coisas, o Deus de toda a vida? Ele nos ensinou a, primeiro, entender que o nosso físico tem necessidades. Então, nós precisamos ser supridos no nosso físico. A gente precisa comer, beber água, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, descansar. Então, o reino de Deus, ele traz isso para as pessoas. Ele traz resposta para o físico das pessoas, ele traz saúde. Ele ensina as pessoas a viverem de maneira mais coerente, para ter uma vida que, fisicamente falando, ela é melhor. Esse é o reino de Deus. Mas daí, ele fala sobre o nosso emocional. Ele fala assim, vocês vão orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque você quer saber como é que resolve caos de relacionamento? Está aí. Está aí. Perdão. Só isso. Você quer saber como é que o seu casamento vai dar um salto quântico? Virou moda essa... agora gostaram? Salto quântico, né? Começamos a dar um curso aqui de coaching. Virou moda essa palavra. Mas então você quer que o seu casamento dê um salto quântico? Coloque em prática essa palavrinha daí. Perdão. Perdão. Aquele perdão de Deus que vem e opera lá nas raízes do problema e resolve. Perdão. Que eu seja perdoado, Pai, dos meus pecados, assim como eu tenho perdoado a minha esposa, meu marido, a meu pai, minha mãe, meus filhos, meu tio, meu vizinho, meu gerente, seja lá quem for. A não ser que perdão opere continuamente na sua vida vai ser sempre um caos relacional. Pessoas amarguradas, elas esparramam um veneno terrível por onde que elas andam. Mas você não. Você é filho do Pai, que é o nosso Pai que está nos céus. E que te curou, te perdoou. Então, você está livre disso, querido. Você hoje é Shalom de Deus, você hoje é Logos de Deus, para levar restauração de relacionamentos. Para você mesmo ser um modelo de restauração, para as pessoas olharem para você e falarem assim, eu quero ser uma esposa igual essa mulher daí. Porque ela tem um negócio assim que resolve as situações. Vem crise na casa dela, dificuldade, e essa mulher está aí, uma rocha firme. Ela sabe como é que enfrenta as situações. Porque ela tem o Logos de Deus que habita no coração dela. Ela é uma mulher que não vive afogada pelo caos em volta dela, porque todos nós, queridos, nós vivemos rodeados de caos o tempo inteiro. Mas nós somos aqueles que Deus escolheu para nós levarmos o Shalom de Deus. E depois, finalmente, então Jesus trata da esfera física, depois Jesus trata da esfera emocional, e Jesus vem e trata do espírito. Ele fala, mas livra-nos do mal. Quando ele fala isso, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Jesus está tratando do espírito. Você lembra qual que é o significado da palavra pecado? Alguém lembra? Eu já mencionei isso aqui algumas vezes. Errar o alvo, isso mesmo. A gente acha que pecado é fazer a coisa errada, né? Não, não é. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você gastar a sua vida correndo atrás, investindo energia daquilo que não é o alvo.
Então, nessa oração, Jesus fala assim, olha, vocês vão orar o seguinte, que vocês não errem o alvo, que vocês não gastem as suas vidas tentando organizar o caos, para o caos ficar mais bonitinho. Que vocês não gastem as suas vidas tentando as situações à sua volta melhorar 10%. Querido, deixa eu te contar uma coisa. O projeto de Deus para a sua vida não é o seu casamento ser 10% melhor. Às vezes a gente acha que a gente conhece a Deus e que com Deus a gente vai ficar um pouquinho melhor. Não é verdade? Eu achava assim. Eu vim de um background assim, espírita, misturado com católico, uma confusão que era as nossas crenças familiares nesse sentido. E quando eu ouvi falar de Jesus, eu falei assim, olha, minha vida já está boa, agora ela vai ficar um pouco melhor, né? Porque agora eu vou andar e eu vou descobrir Jesus. Deus falou assim, negativo, você não está entendendo nada. Eu comecei a passar por um ralador. Gente, caos eu passei, foi nos primeiros meses depois de conhecer Jesus. Porque Deus precisava me mostrar o caos que estava à minha volta e no meu coração, dentro de mim, que eu não conhecia. Então, o projeto de Deus não é para você se tornar um pouquinho melhor, para o seu casamento melhorar 10%, para o seu trabalho ter um pouquinho mais de resultado. Não, não é nada disso. O que Jesus fez por mim e por você foi começar do zero, tudo de novo, é nova vida, é nascer de novo. É totalmente diferente, é revolução, é uma coisa que você não conhecia e que agora nós estamos descobrindo. E se a gente não tiver essa perspectiva, nós vamos passar a vida inteira errando o alvo. Nós vamos passar a vida inteira tentando ser um pouquinho melhor. E vamos ficar a vida inteira frustrado também, porque esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é aquele reino que te tira do caos, do império das trevas, e te leva totalmente, integralmente para o reino do Filho do amor de Deus, para o shalom de Deus. Esse é o reino de Deus. Deus te resgatou em Cristo Jesus, não foi para fazer a sua vida ficar um pouquinho melhor, mas para te dar vida abundante, verdadeira. E vida que leva, que carrega com você, que transborda de dentro de você as soluções de Deus para os problemas que a humanidade enfrenta hoje. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, em Cristo Jesus. E a nossa cidade, a nossa nação, a nossa comunidade, a nossa vizinhança, desesperadamente aguarda pela revelação dessa natureza de Deus que habita dentro de você. Porque a solução que eles tanto almejam, tanto esperam, não está em nenhum outro lugar, está dentro de você. Deus guardou isso, entesourou isso no seu coração em Cristo Jesus. Mas, querido, você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir que a sua vida guarda em Cristo Jesus, que Deus guardou na sua vida em Cristo Jesus, as respostas que as pessoas estão precisando escutar. As soluções para os caos que as pessoas estão vivendo estão na sua vida, mas eu preciso acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus está falando e falar assim, olha, Senhor, eu estou aqui, em volta de mim, essa confusão toda, mas eu vou olhar agora para o meu Pai que está nos céus. O meu Pai, o nosso Pai que está nos céus, eu vou olhar para Ele. E eu vou buscar nele, eu vou buscar no Senhor, Pai. Me ensina agora, Pai, igual o Senhor ensinou para Neemias, o que é o passo a passo aqui? Como é que eu vou fazer para sair dessa situação caótica, para trazer esse grupo de pessoas que eu convivo com elas, dessa situação caótica, como é que eu vou trazer essas pessoas aqui para esse lugar que o Senhor preparou para nós? Esse lugar que é tão maravilhoso, que é o lugar do shalom de Deus, nessa situação específica. Entende isso? Você acredita que Deus pode fazer isso? Querido, isso é o que Deus fez por você. É por isso que nós estamos aqui. É porque Deus fez isso na nossa vida. Não tem outra resposta. Não tem outra solução para o mundo. Não tem um super-homem que vai chegar e vai resolver o problema da política brasileira, da economia brasileira, do problema da universidade, do problema da sua empresa. Não. É você. Você é a pessoa conectada no coração de Deus, que Deus vai ensinar
a estrutura, os movimentos e como que se protege tudo isso, é você que Deus vai instruir. E se você não acreditar nisso, você vai passar a vida inteira errando o alvo, gastando sua vida com coisa pequena, tentando melhorar 10%, tentando fazer uma coisinha para obter isso, só que não. A vida é muito curta, passa muito rápido. A gente tem que pensar em questões maiores do que os nossos próprios pequenos caos. A gente tem que pensar em pessoas, em números cada vez maiores, cada vez mais pessoas, que a gente possa trazer o shalom de Deus, a solução que em Cristo Jesus Deus proveu para toda a humanidade. Isso, é isso, é isso. Deixa eu contar para vocês, eu vou encerrar com vou compartilhar com vocês um tempo muito especial que eu tive ontem na hora do almoço. Fui almoçar aqui no self-service aqui no Caraíba, até alguns dos irmãos da igreja estavam lá também. Fui almoçar com o Maurício Calhau, que ele cuida da parte social da missão, e também, ele é o superintendente da ação social, e também com um casal de Pouso Alegre, é o Décio e a Edna. Eu não conhecia eles, o Amauri, que é o pastor da igreja de Porto Alegre, perguntou se eu poderia gastar um tempo com eles, que eles queriam saber mais sobre ação social, assim por diante, então por isso nós chamamos o Maurício Calhau também. Sentamos para almoçar e conversamos, foi muito agradável e tal. Mas num certo momento do almoço, eles começaram a contar como que eles vieram a conhecer a Cristo. Os dois foram abandonados pelo ex-marido, ex-esposa, com filhos. Ele tem 3 filhos, ela tem 2 filhos. Eles se conheceram, começaram a namorar. Ele, ateu, ele é descendente de japonês, ateu, e muito cético. E daí, a Edna apareceu com câncer no intestino. Ela foi fazer exame para ver se podia remover, e daí descobriram que ela tinha metástase em 80% do fígado. O fígado dela estava tomado com 80% de metástases. E daí o médico falou para ela: ô Edna, eu não vou te operar, e não vou fazer quimioterapia, não vou fazer tratamento nenhum. Porque assim, não tem a menor possibilidade. Então você vai para casa e aproveita os seus últimos dias, mas assim, você tem alguns dias de vida só. E ela começou a pensar o que ela ia fazer, os últimos dias de vida dela. E uma pessoa chegou para ela e falou assim: olha, eu não te conheço, mas Deus está me incomodando para entregar uma palavra para você. E Deus está falando que você não vai morrer dessa enfermidade. E que você tem que pensar só em uma coisa. É aquilo que está lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 5, que diz assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Só isso. E a pessoa foi embora. Ela segurou nessa palavra. Agarrou nessa palavra, entendendo que era uma palavra de Deus realmente. Era um logos de Deus para a vida dela. E ela voltou para o médico e falou assim: doutor, eu quero ser operada. De jeito nenhum e tal, eu não vou gastar meu tempo com uma cirurgia que não tem esperança. Doutor, Deus me falou que eu não vou morrer dessa enfermidade. E ela começou a insistir. Tanto ela fez que o médico resolveu operar ela. O médico retirou em torno de 90% do fígado dela. E fechou. E falou para ela, a hora que ela acordou, falou: olha, você está com um pouco mais que 10% do seu fígado. Ninguém sobrevive sem fígado, ou com 10% de um fígado só. Então, fizemos a cirurgia, você pediu, está feita, mas assim, novamente, você tem alguns dias de vida apenas. Não tem como você sair dessa. Ela falou que ela não abriu mão daquilo que Deus falou no coração dela. E ela abria a Bíblia, lia essa palavra e falava assim: foi isso que Deus falou sobre a minha vida, e é isso que vale.
Resumindo, ela voltou para o médico e falou assim, agora eu quero fazer quimioterapia. Novamente, com muita insistência, o médico deixou ela fazer quimioterapia, ela fez quimioterapia. Foi fazer outro exame, o susto. O fígado dela tinha crescido 100%. O médico olhou, foi conversar com ela e falou assim, Edna, esse exame daqui, eu olho para ele, a minha vontade é jogar meu diploma fora. Eu estou entendendo que eu não sei nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Ela estava aqui contando para a gente em lágrimas. E o marido dela, nesse processo, converteu. Hoje ele é pastor lá em Pouso Alegre. E eles não querem fazer mais nada na vida. Eles querem cumprir aquilo que está escrito aqui. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É só isso que eles querem da vida. Eles estão fundando lá em Pouso Alegre a Missão Sal da Terra, o Instituto Missão Sal da Terra, o Instituto Sal da Terra, alguma coisa assim, ainda estão resolvendo o nome. Mas eles querem atender os necessitados da cidade. Eles estão com um projeto lá com crianças, foram lá no shopping park, choraram. Aliás, não tem como não se emocionar quando a gente vai no shopping park. Né? Ali a gente vê o Shalom de Deus, o caos sendo transformado em Shalom de Deus. E eles foram lá, se emocionaram muito, eles falaram, nós queremos, é isso que nós queremos gastar o resto da nossa vida fazendo isso, cumprindo essa palavra que nos foi dada aqui. Então, querido, não erre o alvo, não deixe a sua vida passar sem que você cumpra com aquilo que é o chamado de Deus na sua vida, sem que a sua vida seja um instrumento de transformação de caos em shalom, em ordem de Deus. Não deixe um dia passar sem que você encontre problemas, caos, dificuldades, e você faça a pergunta, Senhor, como que nós vamos resolver esse problema aqui agora? Porque cada caos que Deus colocar na sua frente, não é para te incomodar, não é para tirar seu sossego, não é para te trazer problema. Deus traz isso na sua vida para que você possa exercitar o seu chamado, que é ser a ordem de Deus, que é ser a harmonia de Deus, o shalom de Deus, a estrutura de Deus, para solucionar esse problema. Amém? Seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com seu vizinho, seja com o irmão da igreja, seja com seu colega de trabalho, seja com quem for, Deus te coloca em situações, porque você é sal da terra, você é luz do mundo, e é você que carrega a resposta de Deus que o mundo está esperando escutar. É você, é a sua vida. E se eu não entender isso, eu vou errar o alvo. Eu vou gastar minha vida correndo atrás de muita coisa, mas no final de tudo eu vou falar assim, e daí? Mas nós temos Paulo para nos inspirar, nós temos Jesus para ser o nosso modelo, não só modelo e inspiração, mas para ser o Espírito em nós, nos ensinando passo a passo, nos ensinando a estrutura, nos ensinando os movimentos, as ações, nos ensinando como é que a gente protege tudo isso, como é que a gente se cerca de pessoas que vão ser proteção na nossa vida, como é que nós oramos, como é que nós banhamos a nossa vida em gratidão diante de Deus, para que o nosso coração não se corrompa. É Deus que vai nos ensinar todas essas coisas. Mas eu quero te convidar agora a orar comigo, para que essa mensagem não seja um sermão na sua vida, mas seja revelação realmente. Que escutando aquilo que Deus está falando no meu coração e no seu nesse momento, a gente não fique apenas na estrutura, mas a gente passe para o movimento, a gente vai atrás da ação. Nós vamos agora ver como é que essa palavra vai ser encarnada na nossa vida e vai movimentar os nossos tendões, os nossos músculos e todos os nossos órgãos para cumprir aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Amém?
Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Pai, o Senhor é o Deus que nos ensina, o Deus que olhou para a nossa miséria, para a nossa situação de corrupção absoluta, para o nosso caos, e o Senhor disse: haja luz, e a luz resplandeceu no meio das nossas trevas, e o Senhor nos levou para nós conhecermos o teu Shalom, o lugar que o Senhor preparou para aqueles que te amam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor nos levou para descobrir o que é olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é o nosso Pai que está nos céus, o nosso Pai que está nos céus, e entender que as aflições que nós passamos no presente mundo não são nem para se comparar com o Shalom, com a glória, com a beleza daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E Pai, nós não queremos viver um só dia, nós não queremos desperdiçar um só minuto correndo atrás de algo que não seja o teu logos na nossa vida, o teu projeto de sermos filhos do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, e sermos a resposta para um mundo tão carente, para vidas tão desesperançadas como nós também éramos. Que seja assim, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, sobre nossa vida, Pai. E Pai, eu quero orar por aqueles que nesse momento estão aqui, irmãos e irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui de pé nesse momento, nesse lugar, e que estão passando por momentos de caos, momentos onde eles não conseguem nem olhar para cima para poder enxergar o Pai nosso que está nos céus. Eu oro, Pai, por aqueles que têm passado por angústias na sua saúde ou na saúde dos seus familiares, aqueles que têm sido atribulados com essas más notícias que chegam, ou mesmo apenas pensamentos que têm deixado pessoas, irmãos, irmãs aqui acordados durante a noite. Pai amado, como tua igreja nesse lugar, nós declaramos: haja paz sobre essas mentes, sobre esses corações, haja paz sobre essas células, sobre esses corpos, sobre esses músculos, sobre esses ossos, sobre essa saúde, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que têm sido atribulados por problemas financeiros, que estão passando noites em claro, pensando como que vão pagar as contas que estão chegando, pessoas que perderam emprego, pessoas que os negócios não estão indo como precisavam ir, pessoas que têm uma empresa, uma pequena empresa, mas que as vendas caíram muito e não sabem como é que a coisa vai continuar daqui para frente. Pai, que no meio desse caos, Senhor, que o teu Shalom visite agora esse querido irmão, essa querida irmã, aonde ele estiver, nesse momento, Pai, e traga a tua paz, traga a tua ordem, a tua visão de fé. Que esses irmãos, Pai, possam ouvir do Senhor como vai ser a estrutura que vai resolver essa situação, que eles possam conhecer do Senhor quais são os passos que eles vão ter que dar para que esse caos possa ser transformado em ordem, que eles possam descobrir do Senhor como que isso daí vai poder acontecer e ser protegido para que não seja destruído no meio do caminho. Que seja assim sobre cada um, Pai. Aqueles que estão vivendo caos relacionais nas suas famílias, especialmente casamentos que estão passando por tempos difíceis, Pai, que a esperança nos corações seja renovada, e que haja perdão verdadeiro acontecendo, Pai, no coração de ambos, para que possa haver um recomeço, possa haver um conserto, possa haver uma restauração, e esses relacionamentos sejam curados, Pai, relacionamentos de pais e filhos, que sejam restaurados pelo Senhor, não apenas
melhorados, mas realmente restaurados, Senhor. Que seja assim, Pai. Haja paz, Senhor, em cada família, em cada casa representada aqui nesse momento, Pai. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, Deus te resgatou para transformar a sua vida. Tudo, absolutamente tudo. A maneira como você vive sua vida, todas as coisas, seus valores, princípios, todas as coisas. Mais uma vez restaurados, agora você é restauração na vida de outros. Entende isso? Você é a resposta de Deus para a vida dos outros. Não se esqueça disso. Não gaste o seu tempo com outra coisa, a não ser você sendo a resposta de Deus na vida de outros. Amém? Que a sua semana seja essa semana onde você transborde soluções. Presta atenção. Amanhã é segunda-feira. Presta atenção. Segunda-feira você vai ter o quê? Aquela palavrinha que começa com P. Como é que chama? Problema. Eu não estou profetizando na sua vida. Eu estou falando que a vida acontece assim. Tem problemas o tempo inteiro, não é verdade? Então vamos lá. Você saiu daqui do culto, estamos aqui hoje, bênção e tal, glória a Deus. Daí você vai dormir e tal. Daí chega segunda-feira. Aparece o quê? Problema. O que você vai lembrar? Opa! Espera aí. Não foi acidente, isso daqui não foi, não é que Deus estava desapercebido e falou assim, não, opa, esqueci, aconteceu agora. Não é nada disso. Deus te colocou no meio da situação, sabe por quê? Porque você é a solução para esse problema. Deus vai te instruir, amém? Você concorda? A gente crê junto nisso daí? Amém? Deus vai te instruir, então você não precisa apavorar, amém? Amanhã, quando você tiver que resolver um problema, não apavore. Você vai lembrar que você tem um Pai que é nosso, Pai que está nos céus. E você vai agora falar assim, Pai, me ajuda a ver essa situação aí, de onde o Senhor vê. Pai, me ensina agora como é que eu vou caminhar para que essa situação, esse problema, possa virar shalom, possa virar harmonia, ordem, aquela ordem celestial que vem dos céus. Amém? Estamos de acordo com isso daí? Então, semana que vem, você me conta como é que foi. Tá certo? Eu vou te perguntar aí, como é que foi o problema na segunda-feira? Você vai lembrar? Olha, pode perguntar para você semana que vem? Pode mesmo? Todo mundo? Estamos de acordo aqui? Pode? Então, semana que vem, nós estamos prontos para responder isso daí. Amém? Uma semana cheia do shalom de Deus na sua vida, com soluções abundantes para cada problema que aparecer na sua frente, porque você é a resposta de Deus, onde Deus te colocar, em nome de Jesus.